Bom dia, eu queria dar as boas-vindas a todos. O meu nome é José Freitas Ferraz, sou o diretor do Instituto Diplomático, que é a instituição aqui no Ministério que se ocupa da formação dos diplomatas, da formação dos jovens diplomatas quando eles entram e da reciclagem dos diplomatas durante a sua carreira. Nós temos hoje connosco, e eu queria agradecer e dar também as boas-vindas ao Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, igualmente ao Dr. Luís Amorim, que é o chefe da Unidade de Relações Externas da EPSO, e a EPSO é a European Personnel Selection Office da União Europeia, que funciona na realidade como o centro de recrutamento dos funcionários para todas as instituições da União Europeia. O secretário de Estado, Tiago Antunes, é professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, licenciou-se nessa universidade, nessa faculdade, desde os 23 anos que leciona na Faculdade de Direito, onde se doutorou igualmente. Depois, paralelamente, prosseguiu uma carreira política, foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, foi secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e é, neste momento, secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Enquanto o Dr. Luís Amorim fez uma carreira sempre nas instituições europeias, entrou há mais de 20 anos na União Europeia como funcionário europeu, esteve colocado primeiro na Secretaria-Geral, passou há cerca de 2 anos para esta unidade que eu falei, para a EPSO, e vai estar connosco durante esta manhã justamente para falar das formas de recrutamento e das transformações do recrutamento a nível da União Europeia. Eu queria chamar a vossa atenção para uma resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução 132 de 23 de dezembro de 2022 e que é, no fundo, a estratégia do governo para aumentar o número de portugueses nas organizações internacionais, tanto na União Europeia como nas outras organizações internacionais, dado o governo se ter apercebido que havia uma tendência de subrepresentação de Portugal nos últimos anos em várias instâncias internacionais, nomeadamente da União Europeia. Nós não estamos sós, há muitos países da União Europeia, consoante a forma como se conta, há 11 países ou há 19 países que estão subrepresentados. Na realidade, a nossa situação não é tão má assim. E não é tão má assim porquê? Porque existe em Portugal, a todos os níveis, mas especialmente nos meios jovens, por parte dos jovens, um grande interesse pelas carreiras europeias, e o mesmo não se pode dizer que isso aconteça noutros países que têm o mesmo problema de subrepresentação. Portanto, em Portugal é possível, a médio prazo, provavelmente, dar a volta, outros terão mais dificuldades. E eu queria, portanto, depois de ter dito isso, passar a ter dito isto, agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer a presença dos dois oradores e passar a palavra ao Secretário de Estado, porque ele vai ter que fazer esta intervenção e partir rapidamente para outra reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador Freitas Ferraz.
Muito obrigado a Dr. Luís Amorim pela presença hoje aqui em Portugal. E obrigado a todos os presentes, quer todos os participantes, quer os que estão aqui fisicamente nesta sala à minha frente, que cumprimento, quer aqueles que nos seguem online e aqueles que seguirão, porque sei que esta sessão ficará gravada e ficará disponível depois para muitos interessados. E felizmente sei que há muitos interessados. O embaixador Freitas Ferraz facilitou-me bastante a tarefa, porque já explicou muito daquilo a que vimos. De facto, o ano passado, no dia 23 de dezembro, curiosamente é o meu dia de anos, mas foi uma bela prenda de anos que eu tive, foi publicada em Diário da República uma estratégia em que eu me tenho empenhado bastante, desde que sou secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que visa justamente, enfim, corrigir ou colmatar este déficit de portugueses que temos a trabalhar nas instituições europeias. Estamos subrepresentados e isso é um problema para a própria União Europeia, desde logo para a própria Comissão, que é a primeira a reconhecer que o equilíbrio geográfico nos seus quadros, nos seus funcionários, é uma mais-valia, é um valor que pretende atingir e, portanto, quando há uma situação de desequilíbrio, importa corrigi-la. E é isso que se verifica em relação a Portugal, não só em relação a Portugal, também em relação a outros Estados-membros, mas aqui pretendemos corrigir o desequilíbrio de Portugal. Para esse efeito, desenhámos uma estratégia que está, de facto, publicada no Diário da República, mas numa versão mais friendly, mais amigável, está também publicada e disponível online com este grafismo um bocadinho mais interessante e que convido todos a consultarem. Muito rapidamente, esta estratégia tem 5 eixos. O primeiro passa pela divulgação, por um esforço maior de divulgação, isso já é feito hoje em dia, designadamente através do Centro de Informação Jacques Delors, mas um reforço da divulgação de todas as oportunidades de emprego e de oportunidades de estágio, oportunidades de colocação e ter experiências profissionais nas instituições europeias. Passa depois por uma segunda dimensão, que é essa que hoje aqui começa a ser materializada, de formação, e já lá voltarei. Passa por uma dimensão de trabalho mais direcionado e personalizado e de proximidade com quem já está em Bruxelas, na ajuda ao desenvolvimento das suas carreiras e, portanto, no desenvolvimento de estratégias de networking, de promoção de encontro entre portugueses, de também ir espalhando a palavra quanto às oportunidades que surgem e ir ajudando os portugueses que já estão nas instituições europeias a progredirem nas suas carreiras, porque há aqui 2 desafios, um quantitativo, que é termos mais portugueses, e para isso é preciso que pela base, nos concursos do EPSO, haja mais portugueses a entrar, é esse o objetivo, e depois há um outro objetivo, que é qualitativo, que é termos portugueses em lugares de destaque, em lugares de responsabilidade, e portanto ajudá-los também a atingir esses lugares de direção. Há depois uma outra dimensão da nossa estratégia que tem a ver com o destacamento de funcionários públicos da Administração Pública Nacional para terem experiências profissionais em Bruxelas, enfim, ou nas instituições europeias, como peritos nacionais destacados, e há para esse efeito um financiamento que ficou consignado no Orçamento de Estado para este ano de 750 mil euros para financiar o envio, o destacamento de funcionários públicos para terem este tipo de experiência, e também um reforço da formação de excelência em assuntos europeus, designadamente através do Colégio da Europa, através do programa de bolsas Mário Soares, cujo montante foi muitíssimo reforçado. Mas eu diria que todos estes eixos são importantes, não há propriamente aqui uma bala de prata, não há propriamente uma única medida, mas seguramente que o elemento da formação e concretamente da preparação para os cursos de acesso, para os concursos de acesso às carreiras na União Europeia é essencial. E por isso tomámos a decisão nesta estratégia de criar, nascendo aqui a partir do IDI, do Instituto Diplomático, um Centro Nacional de Formação para as Carreiras Europeias, que hoje tem aqui a sua primeira expressão. Esta não é ainda uma sessão de formação, é essencialmente uma sessão de informação sobre o novo modelo de concursos. Eu sobre isso não entrarei, porque tenho aqui um especialista ao meu lado, que já vos falará longamente sobre isso e esclarecerá todas as dúvidas que existem. E creio que o novo modelo, aliás, vai no bom caminho, mas sobre isso já irão ouvir falar de seguida. Mas o que é essencial é, seguramente, fornecermos, disponibilizarmos formação dirigida, especializada, direcionada para a preparação para estes concursos. Não é ciência quântica, costumo dizer, mas é algo que se prepara.
como tudo na vida, e portanto o que temos para melhorar a taxa de sucesso dos nossos candidatos é de assegurar esta formação. E portanto, sem dúvida, um elemento-chave desta estratégia é a constituição deste centro de formação e passarmos a disponibilizar formação, e esta sessão de esclarecimento sobre o novo modelo de concurso é, de alguma forma, o ato inaugural, eu diria, deste Centro Nacional de Formação Europeia. E, portanto, é com muito gosto que aqui estou, neste primeiro momento, a assinalar que assim começamos. E isto irá germinar depois, de facto, numa disponibilização de formação a todos os interessados, a todos os candidatos, para que possamos ajudar os portugueses a ter mais sucesso nestes concursos. Não tem havido falta de candidatos portugueses, felizmente, mas quantos mais houver, melhor, e por isso é sempre importante espalhar a palavra, mas sobretudo temos que melhorar a taxa de sucesso, sobretudo nos concursos de acesso, quer nos jornalistas, quer depois nos mais especializados, e portanto temos esta primeira sessão de informação e de esclarecimento. Temos também a arrancar este mês um projeto piloto relativamente ao concurso que está a correr para, na área do espaço e da defesa, de formação justamente para os candidatos portugueses que se candidataram a esse concurso. E essa experiência piloto vai também dar-nos informação importante para depois nos ajudar a modular e a configurar este centro de formação e as sessões de formação seguintes. Mas, essencialmente, queria dizer que é um dia de grande alegria e de começar a ver este eixo, que é um eixo central da nossa estratégia, ganhar vida. E, portanto, embora tenha que estar ao mesmo tempo noutro sítio e não tenha o dom da ubiquidade, portanto não posso ficar aqui convosco, mas fiz questão de cá vir neste momento inicial só exprimir a minha satisfação pelo arranque desta formação para as carreiras europeias, que estou certo que vai no futuro produzir grandes frutos, nos que aqui estão na sala, nos que nos seguem, e é seguramente muito importante que o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá este passo essencial de apostar nos candidatos portugueses com este apoio muito direcionado de preparação para os cursos, e isso é seguramente algo que vai fazer a diferença neste objetivo grande que todos temos e que está subjacente a todo este esforço e toda esta sessão, que é termos mais portugueses a trabalhar nas instituições europeias. E seguramente é isso que irá suceder no futuro, e vamos conseguir cumprir este nosso objetivo de corrigir este déficit de representação e, idealmente, passarmos a um superávit de representação de portugueses na União Europeia. É esse o grande objetivo, mas temos muito trabalho pela frente, e isso passa por esta disponibilização que fazemos, ou que passaremos a fazer, e passa naturalmente de quem está desse lado e quem tem interesse e quem quer ter uma oportunidade destas, pelo vosso esforço, pelo vosso trabalho, e é isso que queremos ajudar, mas também sem o vosso comprometimento, como é óbvio, nada se faz. Portanto, essencialmente passa muito pelo esforço pessoal de cada um, e pelo mérito pessoal de cada um. Nós queremos só dar uma mãozinha, e hoje começamos a dar essa mãozinha, e por isso fico muito satisfeito por isso. Muito obrigado. Agradecer novamente ao Instituto Diplomático, ao embaixador Freitas Ferraz, agradecer a Luísa Amorim a presença hoje aqui em Portugal connosco para nos explicar este novo modelo de concurso. Bom trabalho para o que se segue e muita sorte a este arranque deste Centro Nacional de Formação para as Carreiras Europeias. Obrigado. Eu vou então passar a palavra aqui ao Dr. Luís Amorim e quero agradecer mais uma vez a sua presença, quero agradecer mais uma vez o facto de ele ter vindo de Bruxelas de propósito para estar aqui connosco esta manhã para nos explicar o processo de recrutamento para os concursos e especialmente o novo processo de recrutamento que vai vigorar a partir de janeiro. Faz favor, Luís. Eu vou ficar de pé, a dar-me mais jeito do que ficar ali sentado. E eu trouxe, infelizmente, quem está a seguir-nos em linha não vai poder receber. De qualquer das formas, esta informação está no nosso site. Eu trouxe umas brochuras, vou dar para poderem distribuir.
que explicam de forma sucinta aquilo que eu vos vou dizer em várias palavras. Gostava, sobretudo, de começar também por vos dizer que há outros recursos aqui na sala. Está aqui a minha colega Isabel Martinho, que trabalha na representação da Comissão Europeia em Portugal e que também é já uma especialista das carreiras europeias, de maneira que gostava de assinalar a presença dela aqui na sala, porque depois talvez possam também colocar-lhe perguntas e, uma vez que estão baseados em Lisboa, acho que é uma boa hipótese mais tarde, se quiserem mais informações, ficarem já com essa ideia que a representação da Comissão Europeia em Portugal também vos pode ajudar e pode esclarecer dúvidas, e é também importante seguir a Comissão nas redes sociais, porque eles organizam também eventos, participam noutros organizados por universidades, por exemplo, a que podem aceder. E gostava também de dizer que, ao subir hoje de manhã no elevador para vir aqui, encontrei um colega que está aqui na sala que passou já a primeira fase de um dos nossos concursos, que foi o concurso publicado, salvo erro, em novembro do ano passado, para o perfil segurança, e que também é provavelmente um recurso interessante. Ele não está nada à espera que eu diga isto, mas eu estou a vê-lo ali ao fundo da sala, e eu acho que às vezes é bom, se puder levantar a mão para que toda a gente veja, eu acho que às vezes é bom também ilustrar estas coisas de forma muito concreta. Está aqui entre nós uma pessoa, pelo menos uma, se calhar mais, que passou os testes, a primeira fase dos testes, e eu acho que isso também é importante salvaguardar, porque não sou só eu a única pessoa aqui nesta sala que vos pode falar sobre concursos. E para terminar, vejo também aqui a Tatiana, que trabalha para uma empresa, é uma empresa que faz formação na área, nomeadamente dos concursos EPSO, e que é também mais um recurso que temos aqui nesta sala, e eu acho que também vale a pena partilhar isso convosco. Bom, vou começar por me apresentar, venho falar sobre carreiras europeias. Se calhar não seria má ideia começar por mim, por vos falar um bocado da minha própria carreira. Ora bem, eu vim para Portugal com 5 anos, sou filho de retornados, nasci em Angola e fui viver para um subúrbio de Lisboa, que talvez alguém aqui nesta sala conheça, chamado Rinchoa. Alguém sabe onde fica a Rinchoa? Ok, não é todos os dias que eu tenho mãos que se levantam numa sala e que sabem identificar a Rinchoa. A Rinchoa fica para os lados de Sintra. E durante a minha infância e adolescência, esta ideia de eventualmente ir trabalhar para a União Europeia não fazia parte de nenhum dos meus horizontes, tanto meus como da minha família ou das pessoas com quem eu convivia na Rinchoa. Quando é que eu comecei a pensar na Europa? Eu acho que comecei a pensar na Europa primeiro com a música do GNR, antes do Rui Reininho ser o vocalista. Talvez haja aqui na sala gente com a minha idade que se lembra ainda do Quero Ver Portugal na CIE, como eles diziam, com o sotaque do Porto. Uma música do GNR que foi provavelmente a primeira vez que eu, talvez com 11 ou 12 anos, ouvi falar dessa coisa na altura, as comunidades económicas europeias, porque a União Europeia, enquanto ideia política, veio realmente mais tarde. Estamos muito habituados agora a dizer União Europeia, mas eu ainda sou do tempo em que se dizia CEE. E depois, mais tarde, eu acho que posso dizer que sou um jovem da adesão de Portugal à CEE, porque quando Portugal adere à União Europeia, na altura CEE, eu tinha 16 anos, 1986, para quem quiser fazer as contas, e de facto, nos mídia, na televisão, na rádio, ouvia-se muito falar sobre a União Europeia. Lembro-me ainda de ver na televisão a cerimónia que teve lugar nos Jerónimos, solene, muito importante, em que um novo futuro se abria a Portugal. E, como diria Zeca Afonso, entramos na Europa civilizada. Bom, a ideia começou nessa altura, se calhar, a formar-se no meu espírito, mas eu não tinha ideia nenhuma de como é que se fazia na prática para ser funcionário na União Europeia. E foi apenas quando, em 1996, estão a ver, passados 10 anos, eu fui viver para Bruxelas para trabalhar numa organização que existe ainda agora, que se chama European Youth Forum, trabalhar na área da educação, porque a minha formação é na Sociologia e nas Ciências da Educação, que eu me comecei a
perceber então que havia de facto funcionários europeus, várias instituições, o Parlamento, a Comissão, o Conselho da União Europeia, e que talvez um dia eu pudesse também fazer parte desse grupo de funcionários que trabalhavam para essas instituições. Mas foi realmente em 96 que eu percebi que havia um caminho que se podia candidatar para trabalhar para essas instituições. E como é que aconteceu no meu caso? Eu, na altura, candidatei-me primeiro num concurso da Comissão Europeia para juristas. Acabei de vos dizer que a minha formação é em Sociologia e Ciências da Educação, e não vão ficar espantados que eu não tenha conseguido a nota mínima necessária no teste de Direito Europeu. Mas lá fui, porque eu acho que nestas coisas é preciso tentar. Foi uma oportunidade para mim para ficar a conhecer o tipo de concurso que era feito, o tipo de testes que eram pedidos e perceber um bocado quais eram as minhas hipóteses, quais eram também as áreas em que eu estava um bocadinho mais fraco, em que precisava, se calhar, de me preparar melhor. E da segunda vez que tentei, foi um concurso organizado pelo Conselho da União Europeia. Na altura, a minha organização ainda não existia, o EPSO só existe desde 2002, isto foi ainda em 2000, no ano 2000, ao entrar no novo século, e desta vez passei. Ou seja, foi um concurso para generalistas, não era um concurso na área do direito, era um concurso aberto a todos os perfis académicos e profissionais, e penso, tenho hoje em dia a certeza quase que absoluta, que ter feito aquela primeira prova, ter experimentado aquele primeiro concurso, apesar de ter falhado, foi muito importante para eu depois ter conseguido ter sucesso da segunda vez. E fui, de facto, recrutado pelo Conselho da União Europeia. Eles acho que estavam um bocadinho perdidos quando viram o meu currículo, não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer comigo. Naquela altura ainda, há 20 e tal anos atrás, a maior parte das pessoas que se candidatava e que era recrutada tinha formação na área do direito, da economia, por exemplo, ou da ciência política, ou das relações internacionais, e veem aparecer ali um rapaz, ainda acho que se poderia chamar rapaz, eu tinha 32 anos, vem aparecer ali um rapaz que fez Sociologia, Ciências da Educação, trabalhou para uma série de ONGs na área da educação e da juventude, o que é que vamos fazer com ele? E puseram-me a trabalhar no serviço de imprensa do Conselho. E aí tive uma sorte enorme porque a minha chefe era simplesmente a porta-voz do Javier Solana. Não sei se há aqui ainda alguém que se lembre de quem era o Javier Solana, mas assim de forma muito curta, foi o nosso primeiro Ministro dos Negócios Estrangeiros a nível europeu, o título correto é Alto Representante, e como devem calcular, abriu-se um mundo completamente novo para mim. Trabalhar com a Cristina Galhac, que era porta-voz do Javier Solana, foi de facto uma descoberta incrível. Primeiro uma área nova, as relações internacionais, e depois daí a minha carreira seguiu rumos muito diferentes e dos 20 anos mais ou menos de carreira, 21 já que fiz, estive em 12 serviços diferentes. Aliás, a mobilidade interna das instituições é uma coisa que é muito motivante, é muito estimulante, porque de facto quem quer progredir, quem quer, seja a nível horizontal ou vertical nas instituições, vai encontrar aqui, eu diria, um ecossistema, um ambiente de trabalho que realmente nos dá muito apoio para que nós possamos mudar de serviço, possamos mudar de tarefas através da formação, do investimento importante que é feito na formação. Bom, eu estou agora a trabalhar nas relações externas e na promoção das carreiras europeias. Venho com estes 21 anos de experiência nas instituições. Estive, como já sabem, no Conselho da União Europeia. O EPSO está administrativamente dentro da Comissão Europeia, portanto, hoje em dia sou funcionário da Comissão, e esse é, aliás, um outro ponto importante, não só a mobilidade interna dentro de uma instituição, mas também as possibilidades de mobilidade que existem entre instituições, não é? No meu caso, duas, mas tenho de facto colegas que já trabalharam no Parlamento Europeu, já trabalharam na Comissão, estão hoje em dia eventualmente a trabalhar no Ombudsman ou a trabalhar no Tribunal de Contas, que está baseado no Luxemburgo. Para quem não
não sabe, porque de facto nem todas as instituições estão em Bruxelas. Nós temos tendência a falar de Bruxelas simbolicamente como sendo o centro da União Europeia, mas esquecemos que há instituições como o Tribunal de Justiça, uma instituição fundamental para o funcionamento da União, que estão exclusivamente baseadas no Luxemburgo. Bom, como é que funciona então esta coisa das carreiras europeias? Como é que nós podemos ser funcionários? Eu vou falar-vos hoje de duas vias principais, certo? E depois vou calar-me e vou escutar as vossas perguntas, porque eu acho que vocês, enquanto plateia, enquanto audiência, têm provavelmente comentários, perguntas que serão muito interessantes para partilharmos entre todos e que me vão permitir esclarecer alguns dos aspectos que vocês considerem essenciais para perceber como é que se chega a uma carreira europeia. Vou falar sobre os concursos para funcionários permanentes, que é o meu caso, sou funcionário permanente, assim como a minha colega Isabel, que está aqui atrás de mim, e vou falar-vos também depois sobre os concursos que são organizados para funcionários temporários. Há mais variedade, mas eu vou concentrar-me nestes dois e depois, se vocês tiverem outras perguntas, eu falo mais sobre outras avenidas que nos levam às carreiras europeias. Funcionários. Ora bem, funcionários. Para se ser funcionário é preciso fazer uma seleção, passar por um processo de seleção, que nós chamamos, já usei a palavra várias vezes, concurso, e quem se candidatar a partir deste ano é um enorme felizardo ou felizarda, porque nós simplificamos muito o processo de seleção desde janeiro deste ano. Não vai haver, por exemplo, aquilo que nós chamávamos o centro de avaliação, que na verdade queria única e exclusivamente dizer provas orais. Portanto, as provas, a partir deste ano, são exclusivamente escritas. Penso que isso vai aumentar o grau de sucesso, não só para os candidatos e candidatas portugueses, mas também para os dos outros países, porque obviamente nós estamos num ecossistema de 27 Estados-membros e competimos com os outros 26 Estados, aqui falo nós portugueses, e é preciso ter isso em conta também, mas o facto de termos agora apenas provas escritas é uma evolução, acho eu, muito positiva. Muito positiva porque corresponde àquilo que nos estava a ser pedido pelos candidatos, àquilo que nos estava a ser pedido pelos Estados-membros, pelos governos dos Estados-membros, que obviamente têm todo o interesse estratégico em que os seus cidadãos estejam a trabalhar na União Europeia, por questões não apenas de prestígio, mas também porque os problemas que nós temos que resolver a nível europeu requerem a participação de todos os Estados-membros, são problemas complexos e a perspectiva nacional que trazem os funcionários é importante, apesar de nós sermos funcionários europeus, não somos funcionários nacionais dos nossos governos, mas obviamente trazemos a nossa experiência de vida, a nossa visão do mundo também para as instituições, e é depois esse conjunto de visões dos 27 que vai permitir-nos resolver os problemas complexos com que nos deparamos e encontrar as soluções comuns que precisamos. Mas isto tudo para dizer que nós temos agora um sistema que responde a essas necessidades e o terceiro cliente, digamos assim, são as instituições elas próprias, que estavam também de ver um processo de seleção mais curto, no caso delas mais rápido, para que pudessem também recrutar mais depressa. De maneira que este novo sistema responde a essas três audiências, às necessidades que foram identificadas pelos candidatos, pelos governos nacionais e pelas instituições que recrutam. Do que é que eu estou a falar na prática? E eu vou pedir aqui ao nosso colega para vos mostrar o site do EPSO, porque eu quero também dar-vos os instrumentos para que possam mais facilmente aceder à informação. Se ainda não visitaram o site do EPSO, aconselho-vos vivamente a fazerem imediatamente a seguir a esta sessão, porque vão encontrar realmente um tesouro de informação no site, que está também disponível em português, se bem que a informação mais atualizada esteja em inglês, porque leva sempre um bocadinho de tempo até termos as traduções,
e aqui de facto vocês vão encontrar muita informação que tem que ser lida, não há outra hipótese. Há muita gente que me pede para explicar os concursos em 30 segundos, não é possível de facto, é preciso ler mesmo esta informação e se tiverem depois perguntas adicionais, há um contacto também no site que vos permite entrar diretamente em comunicação connosco no meu serviço e nós esclarecemos as dúvidas que tiverem. Mas isto para vos dizer que a maneira como nos podemos candidatar para ser funcionários está explicada aqui neste site, mas uma vez que eu estou aqui convosco, vou dizer-vos como é. Ou seja, a primeira coisa que é preciso fazer é criar uma conta. Estão a ver ali em cima a minha conta EPSO. Não há hipótese nenhuma de se candidatarem a um concurso para funcionário, tanto funcionário permanente como funcionário temporário, sem criar uma conta. Portanto, amanhã, hoje à noite, a primeira coisa a fazer, se ainda não o fizeram, é criar uma conta. Não custa nada, não vos pedimos nada em troca, é apenas um formulário que têm que preencher para terem uma conta. E esse é o primeiro passo. Depois vai depender muito do vosso perfil, dos vossos interesses, da vossa experiência profissional, também, obviamente, daquilo que estudaram, porque quando nós publicamos um concurso, que é publicado também no nosso site, e a candidatura tem que ser feita através do nosso site, não há alternativa, não é? E eu digo-vos isto porque, de facto, há pessoas que recebem e-mails supostamente vindos do EPSO, não cliquem no link, porque as candidaturas são feitas única e exclusivamente através do nosso site. Portanto, se receberem um e-mail a propor-vos uma candidatura para um concurso para funcionários europeus, não o façam, é phishing, como se diz em bom português. De maneira que aquilo que é preciso fazer é estar atento, ver quando é que são publicados concursos. Nós este ano, por exemplo, ainda não publicámos um concurso para funcionários permanentes, porque estamos a adaptar o concurso à decisão que foi tomada em janeiro, certo? Quando eu falei dos felizardos que vão poder ter um sistema de seleção mais simples, a decisão vem de janeiro e nós estamos ainda a implementá-la, portanto ainda não temos concursos publicados, mas quando eles são publicados aqui no site, a primeira coisa que terão que fazer é ler muito atentamente aquilo que nós chamamos, também em bom português, e vocês vão ter que me desculpar, há certas coisas que eu não sei traduzir imediatamente, Notice of Competition, que é o anúncio, acho que em português, o anúncio do concurso. Acho que é isso, que é a expressão correta. Porquê? Porque é o documento legal, formal, que descreve todos os passos do concurso, inclusivamente as línguas em que terão que preencher a informação, as línguas que terão que escolher para passar os diferentes testes. De maneira que é realmente muito importante, é um documento longo, é um documento formal, de alguma forma administrativo e burocrático, mas essencial para perceberem, por exemplo, se o vosso perfil se adequa ou não àquele concurso e se vale a pena ou não candidatarem-se. Eu já referi aqui, mas vou voltar a sublinhar que estes concursos estão divididos em generalistas e especialistas, certo? O meu concurso, por exemplo, na altura, em 2000, para o Conselho da União Europeia, era um concurso generalista. Já vos tinha falado antes de um concurso para pessoas com formação em Direito, esse é um concurso especialista, certo? E aí eu chumbei porque não tinha formação em Direito e o meu teste de Direito Europeu tive um 12 e era preciso ter um 14, ok? De maneira que é muito importante verem imediatamente se é ou não um perfil para o qual a vossa experiência profissional e também o vosso percurso académico se adaptem, certo? Vão candidatar-se e se passarem a seleção inicial, que é uma seleção de elegibilidade, ou seja, há um comitê de seleção que é, na verdade, composto por colegas meus, outros funcionários europeus, não há aí grande segredo, são pessoas que trabalham nas instituições que vão verificar a vossa candidatura e, digamos assim, que o primeiro passo na seleção é verificar se realmente têm ou não todos os critérios necessários. Um critério fundamental é terem a cidadania de um dos 27 Estados-membros. É a primeira coisa para que nós olhamos logo. Depois, o outro critério é falarem duas línguas
uma a nível excelente, ou proficiente, como nós dizemos, e outra a nível satisfatório. São necessárias apenas 2 línguas das 24 línguas oficiais que são reconhecidas pela União Europeia enquanto tal. Bom, perguntam-me, tenho que provar esse conhecimento através de algum documento? Não. Mas vai chegar uma altura em que terão que o provar, que é a altura dos testes e a altura das entrevistas de recrutamento. Portanto, se eventualmente exagerarem o vosso conhecimento, nomeadamente de uma língua ou línguas estrangeiras, vai chegar uma altura em que isso será de facto verificado. Mas não é verificado na altura da avaliação da elegibilidade, ok? Vocês são quem identifica o vosso conhecimento linguístico, tanto, neste caso, em português, como numa outra língua estrangeira, e que seja uma das 24 oficiais. Depois, vai também verificar-se se, por exemplo, se tiverem candidatado para um concurso especialista, vamos imaginar inspectores nucleares, porque, mais uma vez, temos tendência a pensar que a União Europeia é muito política e, portanto, os perfis devem ser o direito, a ciência política, as relações internacionais, talvez as ciências humanas, mas não é assim, não é assim. Como sabem, a União Europeia cobre quase todas as áreas de política e, portanto, precisamos de facto de pessoas vindas da engenharia, pessoas vindas da ciência computacional, de pessoas vindas da medicina, de pessoas vindas da enfermagem, de pessoas vindas da arquitetura e por aí fora, ok? De maneira que vamos ficar com este exemplo dos inspectores nucleares, que aliás, é um dos concursos que nós publicamos com alguma regularidade, precisamos de inspectores nucleares. Na fase de elegibilidade, obviamente, o comitê de seleção, composto por colegas meus, vai verificar se a pessoa tem ou não formação naquela área e tem ou não experiência profissional naquela área. Estamos ainda por cima a falar de um perfil muito específico e, portanto, uma pessoa como eu, vinda da área da Sociologia e das Ciências da Educação, não pinta nada. De maneira que eu seria imediatamente excluído das provas com o perfil académico e profissional que eu tenho. Mas eu falei-vos também do concurso generalista, que foi o concurso que eu passei. Esse concurso é um concurso aberto a todos os perfis e é um concurso que é publicado aquilo a que chamamos nível de entrada. Significa isto, na prática, que não é preciso ter experiência profissional. Certo? Portanto, o concurso generalista, que é aliás um dos nossos ex-libris, o último foi publicado em 2019, é algo que eu queria sublinhar aqui, sobretudo para quem me está a ouvir, porque aqui na sala tenho mais consciência do tipo de audiência que me está a escutar. O concurso generalista é um concurso que, para quem nos está a ouvir, para quem está aqui na sala e também em linha, que não tenha, por exemplo, ainda experiência profissional, mas que tenha acabado a universidade, no caso de um concurso generalista para administradores, ou o ensino secundário, no caso de um concurso generalista para assistentes, se pode candidatar sem ter experiência profissional. Nós este ano, antes de dezembro ainda, vamos publicar um concurso generalista para administradores. Significa isto na prática, administradores que são pessoas que têm que ter pelo menos os 3 anos de bacharelato, de um curso universitário. Mas é o requisito mínimo. E depois é uma questão de testar as competências nas provas que as pessoas têm. Portanto, como podem ver, não há aqui uma avaliação curricular no âmbito deste concurso generalista. Se a pessoa tiver aqueles 3 anos de bacharelato, pode candidatar-se, é elegível, obviamente com depois os outros critérios que eu já vos mencionei, e pode-se passar as provas, ser recrutada para fazer parte do Serviço Público Europeu. Eu acho que é muito importante terem em conta que um concurso generalista, obviamente, é muito competitivo, certo? Uma vez que é tão aberto, todos os perfis, não pede experiência profissional, penso que não vos vai chocar se eu vos disser que, em média, nós temos 30 mil candidatos, mas estamos a falar também de 27 Estados-membros, portanto isso também relativiza um bocadinho as coisas, mas obviamente é um concurso muito competitivo, porque há um volume enorme de candidatos e haverá com certeza muita gente que será eliminada nas provas.
Bom, o concurso generalista que nós vamos publicar este ano, muito provavelmente será publicado ou em outubro ou em novembro. Mais uma vez, convido-vos a estarem atentos ao nosso site para terem toda a informação necessária. Por exemplo, se forem a esta página que aqui está, eu vou pedir para passar para o inglês, para ir para o inglês, porque a página está atualizada em inglês e ainda não está atualizada em português. Certo. Agora, se for Jobs and Traineeships, depois Upcoming Selection Procedures. Portanto, esta página aqui é a página onde nós publicamos as datas dos concursos. Aqui ainda não há datas, porque nós não temos ainda bem noção quando é que exatamente vamos poder abrir o concurso com base neste novo modelo, mas aquilo que podem fazer é inscreverem-se para serem notificados sempre que há uma alteração da informação nesta página. Portanto, é a forma mais fácil de saberem se foi ou não publicada informação recente nesta página e se, por exemplo, apareceu alguma data para algum destes concursos que nós vamos publicar este ano, ou se, eventualmente, porque isso é muito provável, adicionamos mais concursos a esta página. Peço-vos para irem sempre primeiro à página em inglês, porque vai ser aquela que vai ter a informação mais recente, mais atualizada, porque há sempre ali um intervalo entre o inglês e as outras línguas. Bom, isto para dizer-vos que esperamos que este ano haja de facto enorme motivação e interesse pelo concurso generalista, porque já não existe um concurso neste âmbito desde 2019 e é de facto algo que vale a pena experimentar. Para aqueles que têm um perfil mais especializado, vão ver, por exemplo, nesta página que nós estamos a prever um concurso para economistas este ano. Estamos a prever também um concurso para pessoas com formação na área da propriedade intelectual. Eu diria que na maior parte dos casos serão pessoas com formação na área do direito. E estamos também a prever depois um concurso para pessoas especializadas na área da gestão de crises, migração, segurança interna, e temos também um concurso para pessoas especializadas na área do transporte. Mas vai haver também concursos para tradutores. Não vos posso dizer ainda se o português vai ser uma das línguas escolhidas, não tenho ainda essa informação, e vai haver também um concurso para juristas linguistas. São pessoas com um perfil muito especial, têm que ter formação na área do direito, mas também conhecimentos linguísticos bastante bem desenvolvidos em termos das 24 línguas oficiais da União Europeia, para poderem trabalhar ao mesmo tempo com questões legais, mas num contexto também linguístico. E haverá depois, em 2024, outros concursos que virão, provavelmente um de inspectores nucleares, por isso é que eu vos falei deste exemplo muito específico, que também é bom para ilustrar a variedade de perfis que são pedidos pelas instituições, pelos serviços de recrutamento. Vou terminar, já estou a falar muito, com os concursos para funcionários temporários, que nós, no nosso jargão, chamamos de CAST. Aqui alguém na sala já ouviu falar em CAST? Sim, algumas pessoas já ouviram falar nisso. CAST quer dizer Contract Agent Selection Tool, ok? Todas as instituições, aliás, todas as organizações adoram acrónimos e siglas e ter também um bocadinho a sua gíria secreta. O CAST, Contract Agent Selection Tool, é algo que permite a quem estiver interessado, obviamente, trabalhar para as instituições com um contrato temporário de um máximo de 6 anos. E quando esses 6 anos chegam ao fim, o contrato chega ao fim e as pessoas não podem continuar a trabalhar, pelo menos para aquela instituição onde estão empregadas, terão que passar por um outro processo de recrutamento numa outra instituição, se eventualmente quiserem ter um novo contrato. Falo-vos nisto porque é talvez um dos processos de seleção mais conhecidos e mais famosos. É um processo de seleção que tem também as suas particularidades. Neste caso, há uma prova de raciocínio que é, aliás, comum
a todos os concursos, em que é preciso fazer testes de raciocínio verbal, numérico e também lógico e abstrato, e essa prova de raciocínio, estou a falar sempre do CAST, Contract Agent, é depois complementada com o chamado teste de competências ou uma entrevista de competências. Os serviços de recrutamento de cada instituição decidem depois o que é que querem exatamente fazer, que permitirá, eventualmente, às pessoas que passam esses exames serem recrutadas pelas instituições. É importante que tenham em conta o facto de ser muito competitivo, porque é, de facto, um concurso mais fácil que o concurso para funcionários permanentes, e depois, durante as perguntas, eu vou-vos explicar um bocado como é que funcionam os testes, mas estou à espera das perguntas. E o CAST tem ainda uma outra particularidade. Para se poder fazer os exames, é preciso que um serviço de recrutamento identifique o vosso CV como de interesse para eles, serviço de recrutamento. E eu vou ser honesto convosco, essa fase de identificação não é fácil. Não é fácil, sobretudo, para quem está fora da chamada bolha de Bruxelas ou do Luxemburgo, porque, obviamente, enviar uma candidatura espontânea é sempre possível. Aliás, se forem ao Who's Who in the EU, se não conhecerem, aconselho-vos a googlarem Who's Who in the EU, vão encontrar a lista de todas as chefias nos diferentes serviços das diferentes instituições da União Europeia. Obviamente, como eu dizia, enviar uma candidatura espontânea a esses serviços está na mão de todos nós, mas depois ser identificado para fazer o exame já é mais complicado. E, de facto, esta é uma particularidade importante. Alguém num serviço de recrutamento tem que identificar o vosso CV como sendo de interesse particular. Portanto, aí joga muito a carta de motivação, joga muito também o facto de alvejarem na direção certa. Não vos aconselho, se estiverem interessados, a enviar CVs para todo lado. É melhor às vezes enviar menos, poucos, mas bons, mais direcionados para eventualmente passar essa primeira barreira que leva a uma identificação para poderem fazer depois o exame e eventualmente passarem depois uma entrevista de recrutamento. É uma forma que muita gente encontra para ter um primeiro contacto com a União Europeia, para perceber como é que a União funciona, como é que as instituições trabalham, e tenho, aliás, muitos colegas meus que são hoje em dia funcionários permanentes, mas que começaram a trabalhar exatamente com estes contratos temporários através do CAS, do Contract Agent Selection Tool. Vou parar aqui, acho que já falei o suficiente, e vou abrir... vou abrir a sala às perguntas. Isto foi muito mal dito, mas o meu cérebro já está muito baralhado. Não. Muito obrigado. Foi também muito útil para todos nós, foi muito útil também para mim, e eu, mesmo assim, fui diretor-geral dos Assuntos Europeus e, mesmo assim, tive 4 anos na REPER, mas, apesar de tudo isso, eu aprendi bastante durante esta meia hora, não foi? Ou estes 20 minutos, e portanto a minha impressão é de que, obviamente, foi bastante útil para aqueles que querem concorrer e que estão bastante interessados em seguir uma carreira europeia. Ora bem, é uma pergunta pertinente e obrigado porque me vai permitir falar sobre os testes. Ora bem, funcionários permanentes vão ser testados, já falei, através primeiro de um teste de raciocínio, numérico, verbal, lógico e abstrato. Depois, através de um teste que nós chamamos questionário de escolha múltipla na área ou no domínio de conhecimentos. Por exemplo, se estivermos a falar de um concurso para engenheiros, esse teste, questionário de escolha múltipla, será na área da engenharia. Mas se estivermos, por exemplo, a falar de um concurso generalista, esse questionário será sobre a União Europeia, e já vou falar um bocadinho mais sobre esse teste. E depois, a seguir a estes testes, haverá um outro teste, que é a prova escrita, que geralmente é um estudo de caso. No nosso contexto, um estudo de caso é o quê? É um conjunto de documentação que é dada aos candidatos, que tem que ser lida. Aliás, todos estes testes são sob pressão temporal, são cronometrados,
para criar uma certa pressão e para testar também a resiliência dos candidatos. E como eu estava a dizer, este estudo de caso é dada aos candidatos uma pasta de documentação, tudo isto é feito em linha, é tudo feito através de computador, e é depois pedida aos candidatos a resolução de um problema que estará descrito nesses documentos e que será depois avaliada essa resposta em termos de capacidade de comunicação escrita e também de identificação, pensamento crítico, de identificação do problema que está ali em causa. Obviamente que será uma pasta substancial, haverá muita documentação para baralhar os candidatos. No meio daquilo tudo está o cerne da questão e é preciso depois saber identificar o que é. Por exemplo, o meu estudo de caso, para vos dar um exemplo, era sobre barcos de recreio na fronteira marítima entre a Dinamarca e a Alemanha. E havia uma disputa entre o governo alemão e o governo dinamarquês sobre a forma como deveriam ser regulamentados esses barcos de recreio. E o meu estudo de caso era identificar quais é que eram os pontos de compromisso, de possível compromisso político entre o governo alemão e o governo dinamarquês e como é que isso poderia eventualmente depois alimentar uma proposta legislativa que seria apresentada pela Comissão Europeia ao Parlamento e ao Conselho da União Europeia para resolver aquela disputa, mas obviamente com implicações para todos os 27 Estados-membros. Na altura não se fazia isto por computador, coitadinhas das árvores, era tudo feito em papel e foi-me dada assim, literalmente uma pilha de documentos para ler em 25 minutos e para descobrir qual é que era o problema fundamental, porque eu tinha que escrever uma nota para a minha hierarquia, a dizer o que é que se passava, quais eram de facto os pontos de compromisso possível e como é que isso podia depois alimentar a proposta legislativa que a Comissão ia preparar para apresentar ao Conselho e ao Parlamento. Mas poderá ser um outro tema completamente diferente e aqui mais uma vez o que estava em causa não era o meu conhecimento sobre legislação de barcos de recreio, que é zero, mas a minha capacidade para identificar um problema e para depois explicar por escrito a uma possível hierarquia o que é que nós devíamos fazer com aquela questão. De maneira que estes são os testes. Nós não fazemos formação para que os candidatos passem a nossa seleção. De maneira que aquilo que vão encontrar no nosso site, vou ter que pedir aqui mais uma vez a sua ajuda, é indo aqui a Selection Procedure, Episode Tests, e aqui nesta página o que nós temos é uma ilustração do tipo de testes que poderão ser ou não utilizados nos nossos exames, nos nossos processos de seleção. Portanto, é muito importante que tenham consciência que aquilo que vão encontrar aqui é apenas isso, é uma ilustração. E, portanto, nós não temos no nosso site, nem teremos no futuro, uma página dedicada à formação dos candidatos. Certo? De maneira que é por isso que é importante que, como disse anteriormente o Secretário de Estado, Portugal esteja a iniciar este ano, através de um piloto, propostas ou medidas concretas, melhor dizendo, para que futuros candidatos portugueses possam estar mais bem preparados para passarem os testes. Aliás, é algo que vários outros Estados-membros fazem também com os seus cidadãos, mas não o EPSO. O EPSO não vai nunca entrar nessa via. O que nós fazemos é ilustrar o tipo de provas. E, aliás, aqui também é importante dizer-vos, vão encontrar uma míriade de possibilidades. Não vão encontrar um guião que vos dirá estas são as provas que vão ser utilizadas. Vai haver algumas que são and or, e ou, certo? E também é preciso terem isso em conta. A prova que vai aparecer sempre, de certeza absoluta, é a prova de raciocínio. Numérico, verbal, lógico e abstrato. Essa vai aparecer sempre, não vai faltar nunca. Depois, o questionário de escolha múltipla, também, muito provavelmente, vai aparecer sempre. O chamado teste escrito, não é? Que é o teste de ensaio,
Pode variar, pode ser um estudo de caso como aquele que eu descrevi, mas pode também ser outra coisa. Poderá ser um outro tipo de simulação, por exemplo, poderia ser elabore uma campanha de comunicação para o Ano Europeu das Línguas, ou elabore um projeto para, por exemplo, promover intercâmbios académicos a nível da União Europeia. Quem conhecer o programa Erasmus, muito provavelmente tem já a papinha toda feita. Mas isto é importante que tenham em conta, são de facto possibilidades em termos de testes. Não vamos publicar nenhum concurso em maio. É verdade que a informação que nós tínhamos anteriormente era essa, mas muito provavelmente o concurso de economistas será agora publicado em finais de junho. Mas não vos posso ainda confirmar se será assim ou não, se será finais de junho ou princípios de julho. Isso vai ter consequências para o resto do plano de trabalho, não é? Portanto, o concurso generalistas de entrada, administradores, que estava previsto para setembro, é possível que caia em outubro ou início de novembro, não é? Haverá uma deslocação de datas e, portanto, aquilo que nós estávamos a prever começar em maio, se começar em junho ou princípios de julho, vai levar a que depois tudo seja atrasado. Okay. Obrigada. Temos aqui uma especialista. Eu vou pedir ao nosso colega para mostrar uma outra página, para saberem de que é que estamos a falar quando falamos de competências e das competências que são avaliadas. Ora bem, temos que voltar a Home. Depois aqui Selection Procedure, Ipsos Competency Framework. Vamos abrir exemplo portuguesa. Ora bem, as instituições, juntamente connosco o EPSO, criaram uma estrutura de competências, são 8 competências, que são consideradas pelos serviços de recrutamento das instituições como indispensáveis para qualquer funcionário do Serviço Público Europeu, seja permanente, seja temporário. E aqui no EPSO vão encontrar esse quadro de competências descrito não só em termos conceptuais, mas muito concretamente em termos também do tipo de comportamentos que um funcionário deve demonstrar e que deve ser possível observar para ser, digamos, recrutado. Aquilo que a Tiziana está a perguntar é: há várias destas competências que só podem ser avaliadas através de uma prova oral. Prova essa que deixou de existir no sistema anterior a janeiro de 2023, e aliás há concursos que foram publicados em 2022 que estão a decorrer ainda dentro desse sistema de seleção, com provas escritas e provas orais, e como eu vos disse, a partir de agora só vai haver provas escritas, e como dizia a Tiziana, de facto há competências aqui que só poderão ser avaliadas através de uma prova oral. Então o que é que vai acontecer? Vai ser depois, já ao nível do recrutamento, da fase de recrutamento, que as instituições interessadas nos candidatos que passaram as provas escritas, que são as únicas provas de seleção que vão existir a partir de agora, vão poder verificar se estas diferentes competências que podem, ou algumas delas unicamente, ser avaliadas através de provas orais, são ou não existem ou não naquele candidato. Portanto, nós passamos de uma situação em que tínhamos uma seleção que avaliava logo tudo para uma seleção que vai avaliar aquilo que nós consideramos como sendo essencial, através de provas escritas, passando depois os serviços de recrutamento a fazer, de acordo com as necessidades que eles próprios identificarem, uma avaliação que tenha em conta este quadro de competências. E posso já dizer que poderá haver serviços que decidam que não precisam das 8, não é? O quadro permanece válido, mas depois os serviços poderão dizer, não, destas 8, há 3, por exemplo, que para nós são essenciais para este perfil em particular. Vamos imaginar que é pensamento crítico e trabalhar com os outros, e, por exemplo, competências também
na área da liderança, não é? Para aquele perfil em particular. E a entrevista, não são provas, isto é muito importante deixar bem claro, e a entrevista vai depois então incidir nessas competências. É preciso também que saibam que as entrevistas nas instituições obedecem a um padrão muito especial, não são entrevistas curriculares, ok? Muitas das vezes, penso eu, posso estar enganado, mas em Portugal o tipo de entrevistas que se fazem são entrevistas curriculares. Quando os candidatos chegam às entrevistas de recrutamento nas instituições, já passaram uma prova de seleção. Portanto, as instituições sabem que, à partida, em termos de raciocínio, capacidade de escrita, conhecimento, aqueles candidatos já foram certificados, já têm um carimbo de qualidade, e o que lhes interessa é perceber quais são as soft skills, não é? As competências interacionais, não sei. Transversais, obrigado. As competências transversais que tem aquele candidato. E então aqui, de facto, vão pegar neste quadro de competências e vão decidir para cada um dos perfis o que é que pretendem verificar. E como eu vos dizia, como não são entrevistas baseadas no currículo, vão perguntar, por exemplo, numa grande maioria dos casos, aos candidatos para explicarem o que é que na vida deles, tanto profissional como às vezes até pessoal, o que é que ilustra de forma muito concreta, sempre muito concreta, estas competências. Por exemplo, não vos vão perguntar como é que foi, sei lá, trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vão-vos perguntar, diga-me, por favor, quando é que teve que pôr em prática a competência trabalhar com os outros. Fale-me de um projeto, de uma situação concreta, diga-me as datas, diga-me quantas pessoas estavam envolvidas, do que é que se tratava, o que é que fez, isto é muito, muito importante, o que é que fez exatamente enquanto pessoa, enquanto funcionário, dentro deste projeto, e quais foram os resultados concretos. E o que é que aprendeu, tanto de bom como de mau, e, por exemplo, agora, com hindsight, com conhecimento que tem do que aconteceu, o que é que teria feito de diferente? Estão a ver? Este é o tipo de entrevistas que são feitas. Portanto, não é aquela entrevista típica em que se pergunta, fale-me um bocado do seu percurso profissional, diga-me do que é que gostou mais, o que é que foi mais interessante ou não. É mesmo assim que as entrevistas são feitas e é durante essa entrevista que estas competências que geralmente eram antes avaliadas no concurso EPSO, através dos testes orais, serão verificadas. Eu não quero usar a palavra avaliação porque não se trata de provas, trata-se de uma entrevista de recrutamento. Não há um limite de idade. Há o mínimo, que é aos 18 anos, é preciso ser-se legalmente adulto, mas não há limite de idade, não. Nós gostaríamos que mais jovens se candidatassem, porque a maioria dos candidatos que nós temos são candidatos com mais de 35 anos. E por isso mesmo, este ano, tanto as instituições da União Europeia como nós, EPSO, decidimos que tinha chegado o momento de voltarmos a ter um concurso generalista, porque como não pede experiência profissional, esperamos que haja mais jovens a candidatar-se. Mas é importante também deixar aqui bastante claro que não há de facto nenhum limite de idade e, aliás, para os concursos ditos especialistas, a maior parte das pessoas têm já mais de 30 anos, pelo menos, porque requerem experiência profissional. São concursos aos quais nós só nos podemos candidatar se já tivermos, muitos deles, mínimo 3 ou 5 anos de experiência profissional naquela área. Mas não há nenhum limite de idade, de facto, não há. Há não instituições, eu aqui vou ser um bocado precioso em termos de linguagem, mas há, por exemplo, agências executivas da União Europeia aqui em Portugal. Há duas, por exemplo, e aqui vou perguntar à sala para me dizerem quais são, porque de certeza absoluta que, sendo portugueses, sabem quais são as agências executivas que estão aqui em Lisboa, por exemplo. Exatamente, a da Segurança Marítima, exato, e o Observatório Europeu das Drogas. E aí, de facto, há também oportunidades de trabalho para a União Europeia em território português, como há também, não é, a Agência para a Política dos Químicos em Helsínquia, na Finlândia, a Agência dos Medicamentos em Amsterdão, a Agência da Fusão Nuclear em Barcelona,
a agência também da política das pescas em Vigo e por aí fora, de maneira do ambiente em Copenhaga, portanto, há muitas outras oportunidades de trabalho na União Europeia. A sua pergunta, aliás, é muito pertinente, porque muitas vezes esquecemos que não é só Bruxelas e o Luxemburgo, onde estão as instituições, há muitas outras possibilidades. E se forem ao nosso site, vou ter que vir aqui outra vez, ajudem o meu colega, vocês vão encontrar uma página que se chama Open, temos que ir atrás da Home. E há aqui uma página de Chosen Baby Sheets que diz Open for Application. Depois o motor, esta é uma página muito longa, mas há um motor de pesquisa onde podem pôr área de trabalho aqui à direita, encontram o motor, a instituição, localização, a categoria, o tipo de contrato, etc. E aconselho-vos também a olharem para esta página, foi uma das coisas que eu não falei na minha apresentação inicial, porque aqui há anúncios de emprego, não são concursos, são anúncios de emprego para candidaturas diretas, que é o que estamos mais habituados talvez a fazer, e muitas das agências que eu venho, que eu acabo de mencionar, publicam aqui empregos, anúncios de emprego. Portanto, é uma oportunidade também interessante a explorar, que eu aconselho também vivamente. Ora, não vou poder dizer quais são, porque varia muito. Como é que são decididas as vagas, como diz, ou seja, o número de pessoas que acabam na chamada lista de reserva de candidatos que passaram o concurso? São os serviços de recrutamento que fazem uma espécie de planeamento futuro das necessidades que têm para aqueles perfis e que nos vão dizer, por exemplo, o ano passado tivemos um concurso para chefes de administração nas delegações da União Europeia no resto do mundo, porque há também uma coisa chamada Serviço Europeu da Ação Externa, que é o nosso serviço diplomático, que tem embaixadas, delegações na nossa gíria em todo o mundo. E para esse concurso, por exemplo, o Serviço Europeu de Ação Externa pediu-nos 60 candidatos para a lista de reserva. Porquê? Não lhe sei dizer. Foi a avaliação que o Serviço de Recrutamento, o Serviço Europeu de Ação Externa, fez naquele momento sobre as necessidades que tinha no futuro para chefes de administração nas delegações. E é assim que é decidido, portanto não lhe posso dizer, porque para cada concurso vai haver um número diferente. Ora bem, aqui nesta sala fazem todos parte da geração felizarda. Eu tive que esperar 2 anos, ok? No anterior sistema de concurso, a média era 13 meses. Agora, com o novo sistema, nós esperamos 6 meses entre a publicação do concurso e a publicação da lista de reserva. Vou explicar mais uma vez o que é a lista de reserva para quem não sabe. É o documento final que contém os nomes de todos os candidatos que passaram as provas de seleção e que podem ser recrutados pelas instituições como funcionários, ou permanentes ou temporários. E vamos ver, não é? Mas eu acho que há boas condições para que, de facto, nós possamos reduzir esse tempo de espera para 6 meses, que eu acho que é perfeitamente razoável, tendo em conta os volumes de candidaturas, e é isso que nós estamos a tentar implementar. É um concurso que seja muito mais curto do que era anteriormente e que, a partir de 6 meses, as pessoas tenham o resultado dos testes. Ora bem, nós, EPSO, temos consciência, temos que criar condições de igualdade entre todos os candidatos e temos, obviamente, consciência que há pessoas que estão a trabalhar já para as instituições e que tenham uma vantagem, temos que ser honestos, têm uma vantagem em relação a quem não está a trabalhar para as instituições. É preciso saber que as provas são todas anónimas, ok? Portanto, quem está a avaliar não sabe se está a avaliar um colega ou uma pessoa que não trabalha ainda para as instituições. Portanto, essa é uma garantia importante que dá a quem não está a trabalhar ainda nas instituições a possibilidade de demonstrar as suas capacidades, as suas competências em pé de igualdade com outra pessoa que está a trabalhar nas instituições. Vamos voltar às provas. As provas que eu acabei de descrever não requerem ter conhecimentos
sobre o trabalho das instituições. As provas de raciocínio numérico, lógico, abstrato e verbal têm a ver com a nossa capacidade intelectual enquanto pessoas, estejamos ou não a trabalhar para as instituições. O questionário de escolha múltipla, se estivermos a falar de um concurso especialista, tem de facto aí a ver com a experiência profissional. Mas se estivermos, por exemplo, a fazer um concurso para arquitetos, quem está a trabalhar para as instituições não terá necessariamente mais conhecimentos na área de arquitetura em relação a quem não trabalhou nas instituições, que vem também com experiência profissional nessa área e que vai poder demonstrá-la nesse concurso. A única coisa em que eu posso ver, de facto, uma vantagem, não é? E tenho que o reconhecer também, é na prova escrita. Porque se é uma situação de simulação que acontece, por exemplo, de certeza quase que absoluta, num contexto institucional europeu, quem já trabalha nas instituições terá talvez um certo traquejo, um certo conhecimento do tipo de linguagem que é utilizado, etc., que pode, de facto, favorecer esse candidato. Mas não foi, por exemplo, o meu caso, não é? E se eu fui capaz de fazer um ensaio, entre aspas, sobre barcos de recreio na fronteira marítima entre a Alemanha e a Dinamarca, não é? E não tinha nunca trabalhado para as instituições, acho que isto demonstra que as provas são avaliadas de facto com muita equidade, não é? E que nós não beneficiamos as pessoas que já trabalham para as instituições. E depois é importante também fazer aqui uma salvaguarda importante. Eu falei-vos, no caso do concurso generalista, de um questionário de escolha múltipla sobre, a ver se me escutaram e se eu fui claro, agora estou a ser eu avaliado. Sobre a União Europeia, obrigado, que alívio. Sobre a União Europeia. Ora, exatamente porque nós temos essa preocupação, o material que está a ser utilizado para criar esse teste, que ainda está a ser criado, ainda não foi finalizado, vai ser publicado. Portanto, quando nós publicarmos o anúncio de concurso para generalistas, vamos publicar também o material que foi utilizado para criar esse teste. Exatamente porque queremos evitar que quem já esteja a trabalhar para as instituições tenha uma vantagem em relação a quem não trabalhou. Assumimos que quem tem competências intelectuais suficientes para estudar esse material vai estar tão bem preparado quanto um colega meu com um contrato temporário que esteja a trabalhar nas instituições, porque vai ser com base naquele material que as perguntas vão ser feitas. De maneira que eu acho que isto vos pode tranquilizar e mostrar que é dedicada muita atenção a essa questão. Ok, então, em relação à primeira questão, muito importante, obrigado. Todos os testes, a partir deste ano, são feitos remotamente, são feitos em linha. Não há centros físicos de testagem. Era assim no passado, mas é importante saberem que nós trabalhamos com uma empresa que nos ajuda a fazer os testes, ou melhor, a implementar os testes. Os testes são feitos por nós, essa empresa implementa a realização dos testes e no mercado de testagem de grandes volumes, as empresas estão a fechar os centros físicos de testagem. Portanto, nós tivemos que adaptar também o nosso modelo de negócio ao mercado, àquilo que existe no mercado. Portanto, os candidatos fazem de facto em sua casa ou na casa de outra pessoa, com o seu computador pessoal ou um computador emprestado, os testes. É preciso fazer o descarregamento de uma aplicação que se chama ProProctor. Vão encontrar também no nosso site a informação sobre os requisitos técnicos necessários, informáticos, quero eu dizer, para poderem fazer os testes. Isto, obviamente, é benéfico, porque significa que não é preciso deslocarem-se a lado nenhum, seja à capital no vosso Estado-membro, neste caso aqui Lisboa, ou depois mais tarde a Bruxelas ou a Luxemburgo, para fazer os testes, mas é preciso terem em conta que há, de facto, requisitos informáticos que têm, mais uma vez, ser lidos com atenção para poderem depois utilizar o nosso sistema de testagem. Em relação às línguas, é de facto necessário falar uma das 24 línguas fluentemente. Penso que para a maioria daqueles que me estão a ouvir hoje, essa língua seria o português, e depois é preciso ter uma segunda língua
das 24 na União Europeia. Vou ser muito sincero convosco. Se formalmente seria possível vocês passarem um concurso falando português e tcheco, ao chegarem ao momento do recrutamento, se não falarem inglês, não vão ser recrutados. Ok? Isto obviamente é algo que nós não podemos pôr por escrito, é politicamente sensível e compreendo que assim o seja, mas eu não estou aqui para vos enganar, não estou aqui para fazer propaganda, tenho que ser muito direto e honesto convosco. É importantíssimo, hoje em dia, sobretudo, poder falar inglês de forma satisfatória. É a língua mais utilizada nas instituições, com exceção do Tribunal de Justiça, para aqueles que têm informação em direito e gostariam eventualmente de trabalhar no tribunal, em que o francês continua a ser uma língua extremamente importante, se não dominante. O tribunal trabalha de facto muito em francês e quem quiser, por exemplo, trabalhar no Tribunal de Justiça vai ter que falar francês a um nível satisfatório para o poder fazer. Mas se não, para todas as outras instituições, o inglês é de facto a língua mais pedida. Mas formalmente, porque eu, apesar de tudo, sou também um bom burocrata, formalmente as exigências feitas são apenas fluência numa das 24 línguas oficiais e conhecimentos satisfatórios numa segunda língua. É importante terem em conta que para sermos promovidos precisamos de falar 3 línguas. Ou seja, um funcionário que entre nas instituições com apenas 2 línguas, acontece, é possível, formalmente é a exigência que é feita, a exigência mínima que é feita, não vai ser promovido ou promovida, a não ser que possa depois, mais tarde, demonstrar conhecimentos satisfatórios numa terceira língua. A boa notícia é que as instituições vão fornecer aos funcionários a formação nessa terceira língua. Mais uma vez, porque nós vivemos num ecossistema laboral em que realmente é dada atenção a estas questões da formação e em que se querem criar condições de trabalho de sucesso. Não estamos nada interessados em que as pessoas falhem, queremos que as pessoas sucedam ou tenham sucesso. E por isso, para quem não tem ainda essa terceira língua, não é um problema, vão poder aprender uma vez recrutados pelas instituições. Acontece com muitos colegas meus, acreditem, de maneira que estou-vos a falar por experiência pessoal. Muito bem. E depois, tinha-me ainda perguntado a língua dos testes. Sim. Só rapidamente, para dizer que vai depender também das necessidades dos serviços de recrutamento. Portanto, vão ver que no anúncio de concurso vai ser especificada a língua em que os testes deverão ser feitos. Com uma exceção, os testes de raciocínio, numérico, verbal e logístico e lógico e abstrato, podem ser feitos em qualquer uma das 24 línguas oficiais. Geralmente as pessoas preferem fazer na sua língua nativa, na sua primeira língua, e depois fazem os outros testes nas línguas que forem eventualmente pedidas no anúncio de concurso. Não penso que haja uma correlação. Eu acho que as instituições continuam a precisar de ter os 2 perfis. Os funcionários temporários são geralmente recrutados quando há necessidades muito urgentes de contratação e as instituições não podem esperar aquilo que eu almejo, os tais 6 meses no futuro para terem os candidatos na lista de reserva para os poderem contratar. Portanto, não penso que aqui haja uma correlação entre as duas coisas. E as instituições continuam a querer funcionários permanentes, a poder investir nas candidaturas de funcionários dispostos a ficar com as instituições durante a sua carreira profissional, 20 ou, em alguns casos, 30 anos, de maneira que as duas coisas vão continuar a existir, mas não há uma correlação entre as duas. Estes casos são sempre em inglês. Sim, pretendia saber se todas as provas serão realizadas remotamente ou se também está prevista a possibilidade de realização presencial. Bom, isso eu já respondi. Todas as provas são realizadas remotamente.
Existem concursos temporários que tenham a submissão das candidaturas fora do site EPSO, mas sim diretamente no site da instituição contratante. Sim, há de facto, eu não diria concursos, diria anúncios de emprego temporários que são feitas diretamente no site da instituição que está a recrutar, e alguns deles vão encontrá-los, por exemplo, na tal página que eu vos mostrei há pouco, Open for Application. De maneira que sim, que vale a pena fazer também essa pesquisa junto das próprias instituições e das agências, por exemplo. Esta não percebi. As provas CBT são anónimas, mas até agora, em entrevistas, creio que os entrevistadores estão mais que avisados sobre a pessoa que tem à frente e o seu perfil profissional. Ora bem, estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. As provas escritas, de facto, são anónimas, ou seja, quando estão a ser avaliadas, ninguém sabe quem fez aquela prova, mas obviamente quando vamos a uma entrevista de recrutamento, aí já não somos anónimos, só se formos com um capuz, não é? Portanto, aí sim, de facto, os entrevistadores vão ter toda a informação, tanto em termos de currículo, como também de resultados das provas, daquele candidato à sua frente, isso é natural. A seleção dos candidatos. Ok. A seleção dos candidatos não depende só do candidato, mas também da equipa de seleção. Tenho visto, opinião minha, uma aparente discriminação por país. Ora bem, isto é uma acusação muito grave, que necessita de ser provada, é uma opinião, é uma percepção, é um sentimento, mas, de facto, é importante termos em conta que todas as contratações se fazem com base no mérito, não há cotas por nacionalidade nas instituições europeias portanto, se sentimos que há, por exemplo, poucos funcionários portugueses, temos que inverter isso, candidatando-nos mais e passando os concursos para podermos chegar depois à entrevista e ser contratados. É a melhor maneira de ultrapassarmos essa percepção. Mais concretamente, tem que haver muito mais envolvimento dos atuais funcionários portugueses das instituições nos comitês de seleção para contrabalançar outras forças. Eu diria que não. Os comitês de seleção têm que ser o mais neutrais possível. Da mesma maneira que vos disse há pouco que nós não somos funcionários dos nossos governos nacionais, somos funcionários europeus que trazemos uma perspectiva nacional para juntar às dos outros 26 Estados-membros, no comitê de seleção passa-se a mesma coisa. Não há nenhum comitê de seleção que selecione os seus membros de acordo com nacionalidade, porque depois é preciso recrutar mais portugueses, ou mais tchecos, ou mais finlandeses. Isso seria algo absolutamente pouco ético. Alguns concursos pedem EU Secret ou equivalente. Como obter essa habilitação? Ora, isto é uma pergunta pertinente e bastante importante. Não são os concursos, atenção, são provavelmente alguns anúncios de emprego direto, que pedem esta habilitação de segurança. É uma classificação EU Secret, da mesma maneira que há EU Confidential ou EU Limité. É uma classificação de segurança e, de facto, para se obter essa habilitação é preciso passar pelas autoridades nacionais. A União Europeia não fornece habilitações de segurança, são as autoridades, geralmente os Ministérios do Interior dos diferentes Estados-membros que o fazem, e isto vai depender muito do perfil. Mas os concursos, atenção, não pedem nenhuma habilitação de segurança, ninguém para se candidatar tem que ter essa habilitação. Se depois forem recrutados, como foi o meu caso, por exemplo, se forem trabalhar para uma área que requeira essa habilitação de segurança, vai ser já depois na própria instituição que, em contacto com as autoridades nacionais, essa habilitação vai ser dada. Portanto, é uma preocupação que não têm que ter. E depois, bom dia, estão na fase de pré-seleção. Então, na fase de pré-seleção podemos escolher, por exemplo, português, mas depois de passarmos dessa fase, o estudo de caso será, por exemplo, em inglês. Supostamente é preciso ter um nível B2 na segunda língua. A minha pergunta é, ok, não, a pergunta está truncada. Ora bem, não estamos a falar de uma fase de pré-seleção. Os testes de que eu vos falei são a seleção. Os testes de raciocínio. O questionário de escolha múltipla no domínio de conhecimentos pedido para aquele concurso. O teste escrito, tudo isto é a seleção. Não há pré-seleção. Quem passar estes testes foi selecionado e vai depois
há a entrevista de recrutamento. Nessa entrevista de recrutamento, as vossas competências linguísticas vão ser de facto testadas. Como eu vos disse inicialmente, não vos vão ser pedidos nenhuns documentos de prova dos vossos conhecimentos linguísticos, a não ser, por exemplo, que seja um concurso para tradutores, mas aí estamos a falar de um caso muito específico, certo? Ou juristas linguistas, pois para os outros não vos vai ser pedida a documentação, mas sim na entrevista vão ser testadas as vossas competências linguísticas. E se, por exemplo, falarem, e se tiverem posto isso na vossa candidatura, 5 línguas, têm que estar preparados para que vos façam perguntas nessas 5 línguas. De maneira que é preciso ter sempre muito cuidado com isso. Por exemplo, eu tinha posto italiano, que eu percebo, mas não falo, e foi-me colocada uma questão em italiano, à qual eu depois pude responder ou em português, ou em espanhol, ou em francês, mas foi-me colocada uma pergunta em italiano, porque eu tinha dito que percebia italiano. Portanto, é preciso ter isso em conta. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nós, EPSO, temos desde 2022, e confesso demasiado tarde, um plano de ação para aumentarmos a diversidade dos talentos que se candidatam à União Europeia. Ou seja, as sociedades dos 27 Estados-membros são muito diferentes entre elas, mas houve, nos últimos, eu diria, 50 anos, uma evolução muito grande em algumas dessas sociedades, evolução essa em termos de diversidade, por exemplo, seja ela étnica, racial, que não está hoje em dia devidamente representada a nível das instituições. Eu penso que houve já há algum tempo consciência junto das instituições primeiro e agora junto de nós, Serviço de Seleção, consciência da necessidade de trabalhar essa questão. Começou com as políticas, começou com o papel, como eu costumo dizer, e agora está a ser, penso eu, devidamente implementada. Porque nós, de facto, queremos que o Serviço Público Europeu reflita também a diversidade que existe nas nossas sociedades. E quando eu falo de diversidade, estou a falar daquilo que nós dizemos no nosso jargão, vários grupos subrepresentados. Podem ser grupos das minorias étnicas e raciais, mas podem também ser pessoas com deficiência, podem também ser pessoas que se identificam como sendo membros da comunidade LGBTI, podem ser também pessoas que, por exemplo, venham de zonas rurais, que venham da periferia, pessoas que venham também de um estrato socioeconómico desfavorecido. De maneira que nós, EPSO, o que estamos a fazer desde 2022 foi pegar nas políticas que já tínhamos a vontade e começar a contactar com plataformas europeias, como por exemplo a European Network Against Racism, ILGA Europe, que é a plataforma de representação das pessoas identificadas como LGBTIQ+. Estamos também a trabalhar com a Rural Youth Europe, estamos a trabalhar também com a Erasmus Student Network, isto só para ilustrar um bocado os grupos que nós consideramos como sendo subrepresentados e consideramos subrepresentados porque fizemos um inquérito em 2021 para perceber um bocado qual é que era a nossa população, quem é que se candidatava aos nossos concursos, e estamos, por exemplo, também a trabalhar com a European Platform Against Poverty. E o que nós estamos a tentar fazer com estas associações são mais, mas eu quis aqui ilustrar aquelas que considero como sendo as mais ativas, é exatamente não ficar à espera que venham ter connosco, é nós irmos ter com elas para podermos passar informação sobre os concursos, porque sabemos também que a informação é indispensável para que as pessoas comecem a sonhar com uma possível carreira europeia e percebam que as instituições estão abertas e querem essa diversidade no seu seio. Por exemplo, agora mesmo, antes de vir para Lisboa, foi ontem, tivemos um grupo de trabalho com membros de uma associação em Bruxelas que se chama Keep Dreaming, que trabalha diretamente com as diásporas da migração na Bélgica. Muitos deles, dos membros desta associação, são belgas, são cidadãos belgas, mas têm pais e mães que são migrantes, e estivemos a trabalhar com eles para perceber o que é que na nossa comunicação não estava a funcionar para que mais pessoas destas comunidades se candidatassem aos nossos concursos.
De maneira que, sim, é um tema muito importante para nós, é um tema ao qual nós dedicamos muita atenção, mas eu não posso responder pelo governo português. De forma telegráfica, relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós temos grupos de trabalho que estão, inclusivamente, a abordar esse tema quanto o próximo concurso para a carreira diplomática, a forma como é que nós podemos justamente chegar a esses grupos e sensibilizá-los para o próximo concurso para ditos do Ministério. Portanto, como disse o Luís, existe também o mesmo tipo de sensibilidade. Nem toda a gente, de facto, tem acesso a um computador pessoal, por isso é que eu no início disse o vosso ou emprestado, porque há essa possibilidade também. As únicas adaptações que neste momento temos são para pessoas com deficiência que obviamente não têm o mesmo grau de acessibilidade para os testes digitais. Portanto, é a única adaptação que nós estamos a implementar para que as pessoas possam fazer os nossos testes, porque temos consciência que há de facto pessoas, por exemplo, pessoas cegas, que não podem fazer os testes e para as quais nós temos que encontrar uma alternativa e fazemos-lo. De maneira que, se não tiverem um computador pessoal, se não tiverem maneira de pedir um computador emprestado, se não puderem eventualmente utilizar o vosso computador, se estiverem a trabalhar, do emprego, que é também uma outra possibilidade. De facto, há aqui uma limitação à qual nós não podemos responder. Portanto, nós temos consciência que, idealmente, seria bom que toda a gente pudesse participar, mas esse não é o caso. Acho que é importante sublinhar que aquilo que nós fizemos foi melhorar mesmo assim a acessibilidade, porque anteriormente as pessoas tinham que se deslocar à capital para poderem fazer os testes iniciais e depois, quando passávamos à fase dos testes orais, tinham que se deslocar a Bruxelas ou a Luxemburgo e tinham que avançar os custos de viagem e de alojamento e eram depois apenas reembolsados parcialmente. Isso, obviamente, reduzia muito o acesso, porque é preciso ter essa disponibilidade financeira para ir a Bruxelas ou a Luxemburgo para participar nos testes de seleção. De maneira que nós esperamos que isto tenha aumentado o acesso, mas temos consciência que não vamos conseguir chegar a todos os cantos nos 27 Estados-membros. Eu estava à espera de uma pergunta sobre estágios, apareceu agora. Vou fazer uma pequenina introdução e depois vou à motivação. Bom, os estágios, para quem, por exemplo, acabou ou está a acabar uma licenciatura, são uma oportunidade única para conhecer as instituições por dentro. E aquilo que eu queria também deixar aqui muito claro é que há estágios em toda a parte. Os estágios são pagos e há não só estágios para instituições muito conhecidas como a Comissão Europeia, como o Parlamento Europeu, mas também para o Conselho da União Europeia, para o Serviço Europeu de Ação Externa, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o Ombudsman, o Procurador Europeu, acho eu, se não me engano, para todas as agências executivas que existem espalhadas pelos 27 Estados-membros da União Europeia e por aí fora. De maneira que um primeiro conselho que vos daria, se estiverem interessados em candidatar-se a um estágio, seria ir à nossa página web que diz Jobs and Traineeships e que diz Traineeships, onde há um motor de pesquisa que vos permite encontrar realmente uma míriade de estágios. Diz ali abaixo Traineeships. Traineeships aqui. E se baixar um bocadinho, vou encontrar aqui este motor de pesquisa que vos permite encontrar informação sobre todos os estágios que existem. É bom candidatarem-se a mais do que um e, porque obviamente aumenta as vossas possibilidades de sucesso e quando falamos de uma carta de motivação, o mais importante é ser o mais específico possível. As cartas de motivação, obviamente não sei qual é que é o seu caso, tendem a ser muito genéricas e eu próprio
recruto estagiários para a minha unidade atual, mas também para unidades que tive anteriormente. E vejo muitas cartas de motivação genéricas. Aquilo que salta mais à vista é uma carta de motivação em que a pessoa demonstrou interesse naquela área em particular. Por exemplo, no caso do Blue Book, os candidatos que passam a primeira fase de seleção têm que escolher 3 serviços ou 3 áreas de trabalho na Comissão Europeia que lhes interessam em particular e, de facto, pesquisar bem aqueles serviços, tentar perceber o que é que eles fazem e de que forma é que pode contribuir também para esse serviço é muito importante. Eu vejo muitas cartas de motivação em que as pessoas escrevem aquilo que querem alcançar com o estágio, mas dizem menos o que é que podem trazer para o serviço. E isso faz muita diferença. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho ainda experiência profissional, mas já viveu aqueles anos de vida, não é? E durante a nossa vida surgem também muitas ocasiões em que, ou através de voluntariado, ou atividades que desenvolvemos na universidade ou até mesmo na escola secundária, em que nós podemos pôr em prática determinado tipo de competências que podem depois servir numa situação de estágio. Refiro mais uma vez aquele quadro de competências que vos mostrei quando a Tiziana me perguntou sobre a validade daquele quadro, que pode talvez também servir de inspiração. Ou seja, o que é que esperamos de um funcionário e que experiências de trabalho ou de vida ou académicas já teve que podem, por exemplo, ilustrar aquelas competências que nós estamos à procura. Mas, por exemplo, para dar algo de mais concreto, uma carta de motivação em que uma candidata me descreve o que está mal no site web do EPSO, é uma carta de motivação que eu vou imediatamente pôr de lado para uma possível seleção. Porque aquela capacidade, primeiro, a coragem demonstrada para me dizer que há algo que não está bem com o site do EPSO, eu que sou responsável pelo site, é algo que eu valorizo, certo? E depois as propostas concretas que foram feitas também nessa carta de motivação de como é que essa pessoa gostaria de poder melhorar o site. Ora, isso, entre as várias candidaturas que eu recebo para selecionar, fez imediatamente com que aquela se destacasse. É um exemplo. Ora bem, Serviço Europeu de Ação Externa, corpo diplomático da União Europeia. É óbvio que vão dar importância a todas as formações, por exemplo, que entrem no domínio das relações internacionais, não é? Vão dar também importância às possíveis experiências internacionais que os candidatos, por exemplo, a estágio, já tenham. Aliás, aconselho-vos também a verificarem com muita atenção, se é uma área que vos interessa, a página do Serviço Europeu de Ação Externa, onde são publicados vários estágios esses que incluem também a possibilidade de estagiar numa delegação da União Europeia no resto do mundo, fora, obviamente, da União Europeia. São estágios também pagos e podem ser muito interessantes. Por exemplo, não é? Alguém que tenha feito Erasmus, falou há bocado que tinha feito Erasmus em Itália. Isto vai muito provavelmente fazer com que a sua candidatura a um estágio com o Serviço de Ação Externa que seja considerada mais interessante do que uma pessoa que não fez ainda uma experiência internacional. Mas penso que é preciso mantermos o espírito aberto. Muitas das vezes podemos não ter tido uma experiência ainda internacional ou académica ou de trabalho, mas a nossa motivação é tal que vai fazer com que isso também surja na carta de motivação e leve a uma possível seleção. Mas eu diria que se de facto o seu interesse é nesta área, tudo o que tenha a ver com relações internacionais vai ser bem acolhido pelos colegas que estão a avaliar as candidaturas para os estágios no Serviço de Ação Externa. Os testes são elaborados por nós e pelos serviços das diferentes instituições que querem recrutar. Por exemplo, um teste como o teste de conhecimentos sobre a União Europeia está a ser elaborado por funcionários do Conselho da União Europeia, do Parlamento Europeu
e da Comissão Europeia, que são coordenados pela equipa de psicólogos do EPSO. Há uma equipa de 5 psicólogos no EPSO que ajuda a coordenar a criação dos testes e que tem em conta, que eles têm formação em psicometria, tem em conta essa parte mais especializada de criação de um teste de seleção, mas que necessita, obviamente, do apoio daqueles que têm o conhecimento técnico, não é? Daquela área específica que vai ser avaliada. Portanto, um teste para economistas, um questionário de escolha múltipla para economistas, vai ser elaborado por nós, pela nossa equipa de psicólogos e por funcionários das instituições, muito provavelmente também estas 3 que eu acabei de referir, mas poderá haver mais uma ou duas, que são economistas, eles próprios, que trabalham provavelmente numa direção geral ligada à área das finanças e do orçamento, e que vão ajudar com o conteúdo, mas sob também a égide, digamos assim, dos psicólogos que trabalham em psicometria. Há previsão para a reabertura do concurso para assistentes semelhante ao que foi recentemente cancelado? Sim, há. Eu não diria reabertura, porque não será o mesmo concurso. Para quem não sabe, o ano passado, muito excepcionalmente, nós cancelámos um concurso para assistentes na área das finanças, orçamento e comunicação digital, que houve problemas técnicos com esse concurso e achámos, depois de termos analisado a situação, que era melhor cancelá-lo. E este ano vamos publicar um novo concurso. Não é reabrir aquele concurso deixou de existir, portanto será um novo concurso, também nas áreas das finanças, orçamento e comunicação digital, mas que será já no âmbito do novo modelo. O anterior, de 2022, tinha também provas orais. Este concurso já não terá provas orais, terá apenas provas escritas. Por exemplo, através do concurso generalista, podia, eventualmente, ao passar o concurso, ser chamado para uma entrevista de recrutamento com o Serviço Europeu de Ação Externa, para, inicialmente, trabalhar na sede, que é em Bruxelas. É muito difícil ser-se recrutado imediatamente e ir trabalhar para uma delegação, é importante ter isso em conta, ou seja, o Serviço de Ação Externa quer primeiro que as pessoas sejam bem embebidas na cultura organizacional do serviço antes de irem imediatamente para uma delegação, mas há sempre a possibilidade de um estágio, e ao candidatar-se a um estágio a uma delegação é para ir imediatamente para a delegação, mas enquanto funcionário é importante ter em conta que provavelmente os primeiros 4 a 6 anos vão ser passados na sede, em Bruxelas. Depois, estou a falar do generalista, abre essa possibilidade. Depois, publicamos também, e foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2021, concursos mais específicos para perfis na área das relações externas. Mas esses perfis geralmente vêm com um pedido adicional, que é o de experiência profissional. Certo? Ou seja, porque entra no âmbito dos concursos de especialistas e aí, eu sei, é assim que se passa na prática, o Serviço de Ação Externa vai pedir, muito provavelmente, como mínimo, 3 anos de experiência já na área das relações externas. E nesse caso vai ser necessário que o candidato prove, através da sua candidatura, que tem, de facto, experiência relevante na área das relações externas durante 3 anos. Mas um concurso generalista abre também essas possibilidades. Mas eu, no seu caso, muito obrigado por ter vindo, porque é assim que se começa a pensar numa carreira europeia, logo desde o início da faculdade, mas no seu caso eu diria que talvez, se eu tivesse que almejar ou pensar numa possível avenida, seria, por exemplo, começar a informar-me sobre como é que funcionam os estágios com o Serviço de Ação Externa. Resta-me agradecer a todos aqueles que vieram, agradecer a todos os que estão a assistir, àqueles que assistiram online, agradecer muito especialmente aqui ao Luís, agradecer ter vindo de Bruxelas especialmente e dizer que foi para nós um prazer ter assistido a uma intervenção, a intervenção que ele fez, que foi densa, que foi interessante e que foi pedagógica e que foi, ao mesmo tempo, extremamente útil para mim, mas eu julgo que foi também extremamente útil, sobretudo para vocês todos, porque nos deu muita, muita informação. E isto é um processo que vai continuar e, portanto, muito
Muito obrigado a todos. Um bom fim de semana. Muito obrigado.